Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Torcedores e torcedoras do Fortaleza, em especial. O Leão venceu mais uma, conseguiu vencer. Conseguiu superar o Águia de Marabá, né, no agregado, mais de 8 gols, né, na equipe do Águia, né? Aqueles tempos da Série C, né? O Águia chegou a ser uma equipe que dera trabalho para a equipe do Fortaleza, né? O Águia. Tem nada de novo com o Águia, gente. Nada mudou para o Águia. A vida do Águia segue a mesma daquela época da Série C. O que mudou foi o Fortaleza. E essa diferença entre os times hoje, a ponto de o Leão ir com um time alternativo para campo e conseguir se classificar, vencer a partida com muita tranquilidade, mostra também o Fortaleza evoluiu. Porque a evolução do Fortaleza é que responde pelo que aconteceu nesse confronto aí. Não foi, por exemplo, o momento ruim do Águia. Longe disso, inclusive, né? Porque o Águia chegou a essa terceira fase da Copa do Brasil graças a estar vivendo um momento interessante, né? Diante do que foram aí os últimos anos. O Fortaleza, contudo, que está fazendo toda a diferença nesse seu projeto, nessa vida nova, né, do Leão, né? Só entregando aí alegria, né? Nem sempre, evidentemente, entregando só alegria. Hoje, por exemplo, muita gente acha que a equipe não entregou tanta alegria assim, né? Não foi só... muita gente criticando aí o desempenho. Um time misto, evidentemente que com um time misto, com um time alternativo, o que menos a gente pode esperar é qualidade no desempenho, né? E na minha opinião, o Fortaleza jogou para o gasto. Conseguiu mandar muito bem dentro dessa proposta de jogar para o gasto. É uma coisa que eu não entendo. Bom, uma coisa que eu não entendo, meus amigos e minhas amigas, porque o Voivoda tem essa mania. De começar a mandar a campo titulares ali, quando o jogo já está resolvido. Correndo o risco, inclusive, a equipe do Fortaleza de perder um outro jogador aí num jogo besta. Já está resolvida a parada, né? 8 gols, né? O Águia não vai incomodar, né? Então foi a campo hoje com um time alternativo, bem alternativo. Presença do Zanocelo como titular. Samuel no banco de reservas, eu até supunho que ele pudesse entrar na equipe como titular. Não aconteceu. Mas esperávamos que, a partir, por exemplo, dos 20 minutos do segundo tempo, o Voivoda desse campo para o Samuel, que não foi mal, né, quando foi bancado aí pelo Voivoda na equipe do Fortaleza, exceto numa partida em que ele fora colocado na posição equivocada ali, lateral, né? Numa partida em que o Zé Wellison foi muito mal também, e aí não ajudou a proteger o setor. Fora isso, o Samuel, e dá para explicar a atuação naquela partida, o Samuel não mandou muito bem, não mandou mal até agora, quando recebeu ali uma força do Voivoda. Então por que não bancar mais o jogador? Claro, todo técnico tem esquisitice, né? Esta é uma delas. Mas evidentemente que o torcedor, mesmo ficando contente, se chateia. Boa parte dos torcedores, claro. Não estou falando que é o seu caso, mas boa parte dos torcedores se chateia com o fato de que o garoto ali, mais o garoto da base, que nem sempre é tão patrocinado pelo técnico como deveria, né? Muitos torcedores desconfiam que o Voivoda não curte muito a base, né? Não gosta muito de promover jogadores da base. Ora, ao longo da carreira do Voivoda, tivemos momentos em que isso aconteceu de fato em algumas situações e outras não. Né? E outras não. O que eu concluo com isso, observando o futebol na América Latina notadamente, nessas últimas 2 décadas aí, né? Bom, o técnico, ele patrocina jogadores da base, principalmente quando isso não significa um peso nas costas dele. E boa parte dos técnicos considera que isto é um peso, ainda que não seja, mesmo quando mandar o jogador da base a campo e sempre dá certo, ou seja, configurar uma situação de muita leveza, muita tranquilidade para o técnico, ainda assim, na cabeça de alguns técnicos, fazer esse tipo de coisa, de promover jogadores da base, é um peso. É como se ele estivesse levando um caminhão nas costas, né? Como é que se resolve isso? Se resolve isso com a direção do Fortaleza assumindo o compromisso de uma promoção pública para os jogadores da base do Leão. Se comprometendo pode ser de várias maneiras, pode ser, por exemplo, adotando a prática de que tem que ter sim um número tal de jogadores ali da base do elenco, né? E de que, a depender do jogo, pelo menos um deles vai entrar em campo, 2, pelo menos. Enfim, aí dá para discutir como seria. E aí também promover isso publicamente, primeiro adotando, olha, a gente vai ter um número tal de jogadores da base. Apenas isso já seria muito diferente, né? Tiraria esse caminhão das costas do técnico. Então veja, quando um técnico não banca o jogador da base, isso tem a ver com o clube também. Eu venho falando para vocês
que Fortaleza, a despeito de ser um clube que eu admiro demais, e os dirigentes do Leão, para mim, são os melhores que temos hoje no futebol brasileiro, o Fortaleza precisa praticar excelência na sua gestão. Excelência é quando eu acho que, embora tudo esteja muito bem, eu acho que não está tudo bem. E eu tenho que praticar excelentes ações de gestão para que essa excelência seja sempre permanente ali no clube, aconteça, permanente, a sua aparição no clube seja sempre algo permanente, algo que vai acontecer sempre, né? Acontecer a todo momento. Porque quando eu acho que está tudo muito bem, começa a ver aquela caminhada para trás, né? E vai perdendo cada vez mais excelência. E acho que praticar excelência é adotar um pouco mais de objetividade para alguns processos, né? É parar, por exemplo, de patrocinar um ou outro jogador em alguma situação ali por causa de agradecimento eterno, absurdo, gigantesco, profundo. Olhar mais para essa garotada da base, até mesmo do ponto de vista objetivo, no sentido de que o clube pode ganhar muito dinheiro com essa política aí para a base em curto, em médio e principalmente em longo prazo, né? Então esse tipo de coisa aí precisa acontecer, a promoção pública dos jogadores da base, porque no jogo desse o Samuel tinha que jogar. E aí, evidentemente, que mesmo que o clube não faça esse tipo de coisa, né, o Vojvoda exagera na sua esquisitice quando ele não patrocina o jogador, quando ele não coloca o Samuel aí, a partir, por exemplo, dos 15 minutos do segundo tempo para jogar. É claro que ele coloca a campo o Amorim. Muitos torcedores devem ter ficado muito felizes. Ok. Mas aí você percebe que o Amorim, na verdade, ele entra em campo, o Samuel, em teoria, estaria à frente do Amorim, e o Samuel, quando chances recebeu, nem sempre decepcionou, e ele deveria ter sido bancado, deveria estar à frente, poderia entrar os dois. Porque os dois em campo não fariam o Fortaleza ficar fragilizado diante do Águia de Marabá. Então isso não aconteceu. Agora eu acho que os jogadores que foram a campo, o Zanocelo foi bem, acho que mandou muito bem, jogando um pouco mais à frente, né? A equipe foi com dois volantes ali de uma pegada maior, que é o Zé Wellison e o Sacha, dando uma certa fluidez ali para o Zanocelo, uma liberdade para ele, né? Embora sempre tenha, o jogador tem que se comprometer com marcação, com os processos defensivos, o Zanocelo teve ali uma liberdade muito maior de criação, de avançar, de progredir rumo à área do adversário, e foi assim, por exemplo, que ele conseguiu guardar o gol dele, né? Então o importante, acho que foi uma boa estreia, o próprio goleiro também, Kolinski também, acho que mandou bem, foi bacana. Outros jogadores, eu não vi jogadores assim jogando mal, como algumas pessoas estão falando, porque eu acho que na verdade a equipe não teve uma grande partida. Agora, curiosamente, essa equipe, que não tem essa grande partida toda, ela que não jogou tudo isso, e não jogou porque tá tudo muito bem, porque estava jogando aquilo que podia, aquilo que dava para jogar, aquilo que era necessário jogar, né? Essa equipe, ela ganha relevância, ela melhora em termos de números, em termos de aproveitamento e tudo mais, no final do jogo. Nos minutos finais do jogo, o Fortaleza passa a ter um número de finalizações enorme, perto daquilo que vinha construindo ao longo de toda a partida. De onde vem isso? Isso vem do fato de que o Águia jogou muita bola. Dentro dos limites do Águia, o Águia jogou, se esforçou demais. O Águia fez tudo o que podia dentro de campo para ter um resultado positivo em relação ao Fortaleza. E é justamente quando o Águia não consegue mais, fruto de todo o seu esforço ao longo do jogo, é o seu cansaço que aparece no final, e a partir do momento em que isso ocorre, o Fortaleza ganha muito mais relevância, muito mais facilidades para progredir rumo ao campo de defesa do Águia, finalizando muito mais, tendo muito mais finalizações, mostrando-se ali, naquele momento, ser o senhor do jogo, o senhor do Mangueirão, né? E foi isso justamente o que aconteceu. Então, o que mais precisamos aí fazer neste momento é parabenizar o Fortaleza. Parabéns, Léo. Mais uma classificação, né? Está entre os 16. Coisa boa aí. Eita. E agora, gente, a depender da sorte no sorteio, vai parar entre os 8. Vai parar entre os 8. Né? Vai parar entre os 8, as quartas, e aí... pode cometer aqueles crimes gostosos lá, né? De ir pra semifinal de novo. De ficar entre os 4, né? Como já aconteceu, felizmente já aconteceu, nessa gestão aí do Vojvoda à frente do banco de reservas do Leão. Já pensou? Realmente é fantástico. Eu falei pra vocês, eu contei pra vocês aí no começo aí da temporada, em vários vídeos, que o Fortaleza teria uma temporada sensacional também em 2023, né? Claramente que quando a equipe perde ali a classificação à final da Copa do Nordeste, a gente fica um pouco em dúvida em relação a isso. Mas quando essas coisas acontecerem, precisamos entender, olhar pro geral, né? E entendermos também o que acontece no geral, o que a equipe ganha, né, nas várias disputas que tem, né? Este é um ponto, precisamos olhar para o todo. E também precisamos considerar que o processo de desenvolvimento de uma equipe, de construção de equipe, e de um projeto de uma equipe, de um projeto vencedor de uma equipe, sempre vai ser um
processo permeado pelo desenvolvimento desigual e combinado, que vai combinar inúmeros momentos de satisfação, alívio, alegria, felicidade, com alguns momentos também de tristeza. É muito difícil não acontecer esse tipo de coisa, né? Eu diria para vocês, para finalizar esse vídeo, que a temporada até agora é muito boa para o Fortaleza. É muito boa, né, por causa dos resultados importantes na hora H, por causa dos 6 gols que fizeram contra o Águia na ida, que deu ao Leão o luxo de jogar com o time alternativo hoje, testar jogadores e vencer o jogo ainda assim com certa facilidade. E ao mesmo tempo mostrando para o mundo, né, não que o Águia é um time qualquer, um time insignificante, relevante e tudo mais. O Águia está na dele, né, e merece o nosso respeito. O Águia é um time ali das divisões intermediárias do futebol brasileiro, lá do Pará e tal, que está na dele, está vivendo a sua realidade. O Fortaleza que não vive mais a realidade daquela época da Série C. E a realidade do Fortaleza hoje é tão diferente que se o Águia enfrentasse hoje um Corinthians, um Palmeiras, um Flamengo, provavelmente teria resultados parecidos com o que teve aí com o Fortaleza nesses 2 jogos. A depender desse time grande aqui do Sudeste, provavelmente, talvez até não tivesse recebido tantos gols assim. A coisa não teria ficado tão feio para o Águia como ficou em relação ao Leão. E por quê? Porque o Leão, ele tá muito bem. Dá pra gente comparar ele sim com alguns clubes aqui do Sudeste do Brasil. E eu sempre falo, o Leão do PC ele tem que fazer, o Fortaleza tem que fazer a sua parte. Porque se fizer a sua parte, vai fazer muito estrago já. E fazendo a sua parte, vai contar e pode contar com que alguns dos gigantes aqui do Sudeste não façam a sua parte. Então o Fortaleza pode conseguir terminar por causa disso, ao final da temporada, à frente de inúmeros desses gigantes aqui do Sudeste, à frente deles na tabela, seja de uma Copa do Brasil, seja também de um Campeonato Brasileiro. Então, parabéns ao Leão por essa importante vitória aí contra a equipe do Águia de Marabá. Importante demais, mas sobretudo a vitória no confronto. Principalmente porque simbolicamente mostrou o que é o Fortaleza hoje. O que é o Fortaleza hoje. E como ele é diferente daquele time que algum tempo atrás estava mais ou menos no nível desse Águia de Marabá dos dias de hoje. Tá bom, meus amigos? É isso.